Fala galera do Binóculo, estamos aqui no mais um especial da Reforma Protestante e agora na continuidade dos nossos temas nós vamos falar sobre sola gratia, somente a graça de Deus. Então se liga aí. Bom pessoal, então vamos falar a respeito do conceito, que foi trazido pelos reformadores também, a respeito de somente a graça de Deus para a salvação. Somente a graça de Deus nos basta. Bom, o que isso tem de repercussão para a gente? Primeiro, nós precisamos entender o que seria essa graça e qual seria o entendimento desse aspecto da graça para a Igreja Apostólica Romana. Bom, para a Igreja, essa graça era aquilo que você poderia conquistar por meio dos sacramentos. É aquilo que você poderia conquistar por meio de seus próprios esforços. O entendimento da natureza humana era fundamental a respeito do entendimento que você tem a respeito da graça. Bom, a Igreja Católica ela vai entender a humanidade, a natureza humana, como uma natureza, sim, que de alguma forma foi contaminada pelo pecado, mas que essa natureza ainda assim pode dar passos a respeito de Deus, pode se achegar a Deus pelos seus próprios esforços. Ou seja, a natureza humana, ela de nenhuma forma foi corrompida. Ela pode ter sido contaminada em algum aspecto, mas ela ainda assim, dentro da humanidade, você ainda tem algum aspecto bom. Você tem ainda uma inclinação boa que você pode se achegar a Deus. Muitos desses ensinos foram apregoados pelo Pelágio. Bom, Pelágio ensinava que essa natureza humana que podia buscar a Deus, podia buscar a perfeição por si próprio, ela não dependia de algo sobrenatural de Deus. Ou seja, essa natureza ela não estava caída nos seus pecados. O que a palavra de Deus vai falar, que o homem está caído e morto nos seus delitos e pecados. Não era isso que acreditava Pelágio e a igreja assim o seguiu. Mas o que isso vai repercutir para a graça de Deus, para a salvação? Nós precisamos entender que se o homem pode se chegar a Deus pelos seus próprios passos, logo ele não precisa da graça sobrenatural de Deus na vida dele. Ou seja, de um dom gratuito que Deus dota o homem para que ele possa alcançar a salvação, do que nós chamamos de regeneração. Ou seja, o homem ele não precisa ser regenerado, porque ele por si só pode se chegar a Deus. Então isso anulava a graça de Deus sobre o homem. Isso colocava o homem acima da graça de Deus. O que a palavra não vai nos trazer. O que a palavra não vai nos dizer. A palavra vai dizer que o homem ele está caído, ele está morto, ele está cego pelos seus pecados. Ou seja, nenhum passo do homem pode alcançar a Deus. Nenhum passo do homem pode levá-lo ao que Cristo fez por ele. Nada que o homem faça pode se assemelhar à vida de Cristo Jesus. Ou seja, o que Cristo teve para pagar os nossos pecados, a vida que Cristo teve, uma vida justa, reta, diante do Senhor, para nos justificar, isso o homem não poderia ter. Então é isso que a palavra vai nos dizer. Então a graça de Deus atuou sobre nós. Ou seja, nos regenerando, mudando a nossa vida, nos transformando pela fé em Cristo, como nós vimos. E agora, nessa nova vida que nós temos, essa vida transformada agora, é uma vida totalmente dependente de Deus. É uma vida totalmente dependente de trazermos Cristo à nossa vida. A graça, ela se torna efetiva e real em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Quando esse Espírito Santo habita entre nós e traz a vida de Cristo até nós, nós aí somos gerados de novo. Nós temos uma nova natureza. E essa natureza agora mudada, aí sim, pela fé em Cristo e com base nele, tendo ele dentro de nós, nós podemos chegar a Deus. Mas jamais, para sermos salvos, nós podemos alcançar. Jamais, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, jamais nós podemos ser perfeitos. Então, que essa mensagem possa ficar no nosso coração. Que somente pela graça de Deus derramada em nossos corações, nós podemos atingir o mérito da salvação. Que Deus nos abençoe e que assim a gente possa continuar aprendendo. Até mais.